Fala, cara de barro, Edu aqui, e hoje nós vamos falar sobre a relação peso-potência. Você vai sair daqui entendendo por que muitas vezes aquele cara um pouquinho mais gordinho sofre nas subidas e por que esse mesmo cara consegue andar tão bem no pelotão ou no estradão, ter uma passada muito forte. Nós vamos entender como é calculada a relação peso-potência e como isso tem um impacto real e significativo no seu pedal. E mais, é uma das formas mais confiáveis de fazer comparações entre ciclistas quando o assunto é performance. Ciclistas maiores possuem mais facilidade de gerar maiores potências, porque eles possuem mais massa muscular. Em contrapartida, os caras menores e mais magrinhos têm facilidade de se manter em movimento, de romper a inércia, porque possuem menos massa para carregar. Bom, então afinal de contas, o que é melhor? Ser mais pesado ou ser mais magro? Então não tem nem um minuto de vídeo e você já vai tomar um depende. Depende muito do que você quer ou no que você quer focar. Perceba que esse papo começa já a enveredar para o lado da coisa competitiva. E sim, é importante conhecer, mas é um conceito que vai ser mais aplicado para competições. Você não vai ver ninguém falando disso para passeios ou para cicloviagem. Mas é importante que você saiba por que mesmo treinando tanto, você continua subindo menos que o seu amigo que é magrinho, que é magricelo. Só existe uma forma de medir a relação peso-potência, mas existem várias formas de avaliá-la. Por exemplo, você pode ter a sua relação peso-potência medida em 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos ou 1 hora. Ou seja, quantos watts por quilo esse ciclista consegue gerar pedalando por 1 hora. E aí a coisa começa a ficar mais interessante porque você consegue comparar ciclistas de uma forma muito precisa. Quando você descobre sua wattagem e consegue tirar ali a sua relação peso-potência, ou seja, quanto maior a sua quantidade de watts por quilo, maior a probabilidade de você ser um cara mais forte do que alguém que tenha menos watts por quilo. E eu trouxe um exemplo para a gente começar a entender isso. Como eu disse, existem várias formas de se comparar, mas para a gente estabelecer de agora em diante até o final do vídeo, vamos usar o FTP, que é o Functional Threshold Power, ou seja, quantos watts esse cara consegue manter no limite por 1 hora. Então eu quero que você me responda aí nos comentários, quem é mais rápido? Um ciclista que gera 290 watts e pesa 70 quilos, ou um ciclista que gera absurdos 340 watts e pesa 90 quilos. Então, antes de eu te explicar como calcula, e é muito simples mesmo, deixa eu te mostrar essa tabela aqui. Ela calcula a quantidade de watts que cada atleta gera e cria uma espécie de tabela que avalia os níveis de ciclistas a nível mundial. Se você se enquadrar ali dentro de uma delas num nível mais alto, pode ter certeza que você vai andar bem em qualquer lugar do mundo. Dizem que para se ganhar um Tour de France, você tem que estar no mínimo, atualmente, antigamente se falavam em 6 watts por quilo em 1 hora. Hoje já se falam em 6,5, 6,6, números assim absurdos mesmo, né, para nós mortais. Então, só para você ter uma ideia, o meu limite, o meu auge foi 332 watts. Então eu acho que eu tinha 300... Isso, fiz a conta aqui. Eu tinha 332 watts no FTP. Você é peba? E na época eu pesava 92 quilos. Então eu tinha 3,6 quilos por watt. Isso é muito bom. Não é bom para você ser um campeão estadual aqui no Espírito Santo. Estou bem longe dos caras. Mas nessa tabela que eu mostrei para vocês, me coloca como um cara de iniciante para intermediário. Isso a nível mundial, tá? Como dizem por aí, né? Sempre tem alguém mais forte que você. É verdade isso aí. Bom, então respondendo essa pergunta, o ciclista de 70 quilos, mesmo gerando só 290 watts, só 290 watts, é watts pra caramba, galera. 70 quilos gerando 290 watts,
ele teria uma relação de peso-potência de 4,14. Esse cara é muito forte, pode ter certeza que na tua cidade tem alguém assim. Para o cara de 90 quilos, mesmo gerando 340 watts, conseguir chegar perto dele, com 90 quilos ele deveria gerar 373 watts para poder chegar a 4,14 watts por quilo. Então nós estamos falando de dois caras muito fortes. Mesmo esse cara tendo a mesma quantidade de wattagem por quilo, aí entram pequenos ajustes, então vai a composição corporal. Provavelmente um cara que gera 360 watts, ele não vai ter muita gordura. E aí você começa, já é um cara treinado. Então pode ser que ele realmente suba tão bem quanto o magrinho. Mas você entende, esse cara ele é um monstro. Se você botar esse cara num estradão para fazer um contra-relógio, ele vai ser um animal. Já o cara mais magrinho, ele vai ter dificuldade. E aí você já começa a entender por que que o cara gordinho aí da tua cidade, talvez seja o seu caso, e quando eu falo gordinho, não estou falando de estereótipos, pelo amor de Deus, tá? Sem esses mimimi danado. Eu estou querendo dizer mesmo que você está cheinho. Você vai lembrar que muitas vezes no estradão você deixa os magrinhos para trás. Cara, um gordinho bem treinado é muito mais forte do que um magrelo sedentário. Então, quando você pega um gordinho, é muito comum você ter os caras mais cheinhos que tem uma passada monstro no estradão. Bom, para fazer essa conta é muito simples. Você vai pegar os 290 watts, dividir por 70 e vai chegar a quantos watts por quilo esse cara produz. Ok, até aí beleza. Mas se o cara gera mais watts, por que ele não sobe melhor, mesmo sendo mais pesado? Eu preparei um exemplo bem simples, não se aplica muito, mas eu acho que vai ajudar a gente a entender. Vamos imaginar dois carros com o mesmo motor, na mesma estrada, o mesmo modelo. Digamos que esses carros pesem 1.000 quilos, só que em um deles eu vou inserir 200 quilos a mais. Ou seja, mesmo tendo a mesma potência no motor, ele precisa carregar mais pesos. E existem fatores na natureza, no planeta, na galáxia, que influenciam nisso. E a gente pode citar a força da gravidade, a resistência do ar e o atrito ao solo. Essas são as maiores grandezas que têm impacto no deslocamento de massas e corpos e ciclistas, por exemplo. Bom, entendendo esse exemplo e percebendo que existem forças na natureza que têm impacto sobre a nossa movimentação, começa a ficar mais claro por que o cara magro sobe mais. O principal fator nas subidas é a força da gravidade. Já no plano, você tem a resistência do ar. A resistência do ar num terreno plano tem mais impacto do que a força da gravidade. Para subir, quanto mais leve você for, melhor. Os seus watts vão transportar menos peso acima. Então é por isso que o cara magro consegue subir melhor, mesmo tendo menos watt, menos potência na perna. Quando você está num terreno plano, o que conta mesmo é a potência absoluta. Então, um cara magro, a coisa inverte. Um cara magro, para andar com um cara forte, bem treinado no plano, ele sofre muito, ou ele tem que aumentar a quantidade de watts dele a níveis absurdos. Só que aí começa a vir um problema. Para aumentar a sua quantidade de watts, você precisa de músculo, você precisa de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver, mais fácil vai ser carregar o peso. Porém, quanto mais você aumenta a massa muscular, maior aumenta o peso. Então, quando você estiver subindo, isso vai ter um impacto sobre sua performance. Só complicou, é verdade. É muito difícil determinar o quão magro você deve ser para melhorar. E eu vou te dizer que essa equação é praticamente impossível de ser encontrada para nós amadores. Eu vou dar um exemplo. Teve uma época que eu tentei aumentar a minha relação peso-potência. E eu fui para 86 quilos. Isso aumentou muito. Mas eu tenho uma composição corporal já é maior e complicou. Eu não fiquei extraordinário nas subidas, fiquei simplesmente medíocre, mediano. E o meu ponto forte, meu diferencial, que era o estradão, despencou. Foi por água abaixo, ficou ruim. Então eu comecei a entender que eu não ia conseguir ser bom em tudo, sabe?
eu comecei a treinar mais as subidas para poder rompê-las com mais facilidade, sobrando mais energia, para que eu pudesse explorar os momentos em que o meu biotipo favorece. A mesma coisa é o magrinho, se ele tentar ficar forte demais para andar mais no plano, pode ser que ele fique mais pesado, não consiga chegar tão próximo daquele cara que tem uma coxa dessa grossura, e talvez ele comece a perder para outros magrinhos na subida. Existem atletas no World Tour, se você for olhar fotos, os caras parecem que estão doentes. Mas isso é um ajuste tão fino, que, vamos ser honestos, você precisa de uma equipe ultra especializada de nutricionista e de técnicos e de caras muito ligados à performance para poder encontrar esse equilíbrio. Como eu disse no começo, é por isso que esses caras mentem muito com relação ao peso deles. Eles escondem muito. Geralmente para mais, tá? Se o cara pesa 70 quilos, ele fala que pesa 72. Então, apenas para vocês terem uma ideia, vamos comparar eu com o Wout van Aert. A gente tem quase a mesma altura. Eu tenho 1,92 m, ele tem 1,90 m. Enquanto eu peso entre 94 e 96 quilos, com 12, 11% de gordura, esse cara ele pesa menos de 80 quilos. Vou colocar aqui o peso declarado dele. E eu te falo com quase toda certeza que ele deve estar ali entre 4 e 5% de gordura. Então ele está no limite mesmo ali A gente precisa de gordura, né, para também ter saúde, para poder sobreviver e tudo mais. Ele acho que é o maior exemplo disso, de um cara que consegue subir bem, andar bem no pelote, é extremamente potente. O Mathieu Van Der Poel também, não pode esquecer dele, são caras grandes que conseguiram encontrar ali um equilíbrio muito bom. Já os magrinhos não, você pode olhar o biotipo dos caras, é sempre magrinho. Tem uma coisa que eu estava esquecendo de falar. Quando a gente fala em reduzir peso, para um atleta de alta performance, que tem um percentual de gordura baixíssimo, inevitavelmente você está falando também em perda de massa muscular. Quando nós estamos falando de pessoas normais, como eu e você, existe muita margem para perder peso sem começar a perder massa muscular. É claro que para isso você precisa de uma orientação profissional exatamente para poder fazer esse cálculo. Mas para nós mortais é muito mais importante tirar peso do nosso corpo do que propriamente mexer na bicicleta, em componentes. Então, reduzir a taxa de gordura corporal e aumentar a quantidade de músculos, mesmo que você fique mais pesado do que antes, você precisa entender o seguinte: se antes você tinha 80 quilos com 20% de gordura, agora você tem 80 quilos com 12, 13% de gordura. Então essa diferença de taxa de gordura se refletiu em mais músculos. E lembra que eu falei? Quanto mais massa muscular, mais fácil carregar o peso que você transporta. Um corpo com 80 quilos com mais músculos é mais eficiente que um corpo com os mesmos 80 quilos, porém com menos massa muscular. Tá ok, mas e para nós mortais? Eu vou dar uma opinião minha, ela é muito pessoal mesmo, entendam ela como muito pessoal. Eu já estou com quase 50 anos e eu estou muito mais preocupado em manter uma massa muscular que me permita chegar saudável o mais tempo possível que eu conseguir. Então eu já abri mão, já desisti completamente de trabalhar o meu peso para favorecer a performance. Muitas vezes, quando a gente fala de favorecimento de performance, nós estamos falando de uma troca pela saúde. E não quero isso, eu quero continuar ativo por muito tempo. Então, quando eu quero andar bem, eu já descobri, e é quase certeza, sem fazer esse tanto de testes por aí, que 92 quilos com 9, 10% de gordura é o meu auge. Eu continuo forte, eu consigo aumentar a minha potência, e eu sofro um pouco nas subidas, mas eu melhoro bastante. Então 2 quilos a menos para mim faz muita diferença. E eu não fico com aspecto de doente, porque eu não vivo disso, não quero isso para mim. Então pense nisso, nós temos vários tipos, 3 tipos, né, de biotipos, que é o endomorfo, o ectomorfo e o mesomorfo. Eu acho que mesomorfo é o cara que é maiorzão, né, maçudo. Cara, eu acho que se você tentar ficar magricelo, você vai ter sérios problemas, você não vai conseguir
não vai conseguir subir tão bem quanto um magrelo, né, uma pessoa magra, e você vai perder sua característica, talvez até perca um pouco de saúde. Bom, eu espero ter ficado claro, talvez o vídeo tenha ficado longo. Por hoje é isso. Essa é a relação peso-potência. Pare de sofrer com isso. É por isso que o magrelo sobe muito mais e é por isso que às vezes o cara mais cheinho, mais fortinho, dá na cabeça do magrelo no estradão. E cada um tem uma especialidade. Uma vez na vida, outra na morte, surgem Peter Sagans, surgem Wout van Aert, surgem Mathieu van der Poel da vida, que conseguem fazer de tudo com muita maestria. Mas isso é em outro patamar, cara. Se você não é um atleta profissional, foque em se divertir, em saúde e brigue também um pouquinho por performance, mas não fique numa paranoia de ficar um raquítico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, compartilha para o seu amigo que está com dificuldade de subida e está se martirizando. E eu espero que esse conteúdo ajude você a entender um pouquinho melhor sobre ciclismo. Um abraço, tchau!